comunhão que é a luz com as trevas. Você é sal, você é luz. Nós somos chamados para fazer a diferença. Eu vou provar para você nessa noite que a casa do Pai não era ruim. A casa do Pai não é ruim. Às vezes o inimigo tenta nos enganar. A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento das pessoas para que não resplandeça a verdade do Evangelho. A casa do Pai ela não era ruim. Jesus estava dizendo aqui, sabe por quê? Porque quando ele caiu em si, ele parou. Romanos 12:2 diz que tudo começa na mente. Ele parou e analisou. Que situação que eu estou. Que situação difícil. O que eu vou fazer? Aí ele começou a lembrar e diz assim: quantos trabalhadores de meu pai. Ele não lembrou nem do irmão dele. Ele nem lembrou do irmão. Isso quer dizer que a casa era muito melhor do que o mundo lá fora. Era bem melhor. Aquela casa que ele se via. Essa casa que você está, irmão, é melhor do que qualquer lugar do mundo. É o que o salmista diz. Preferiria estar um dia na porta da casa de Deus do que 1000 anos lá fora, só na porta. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é muito bom quando nós temos essa alegria e dizemos: eu vou à casa do meu Pai, eu vou lá. Tomara que chegue essas horas lá para mim, para a igreja, que eu já quero orar e começar falando com o Pai antes do culto começar. É tempo de nós resgatarmos os valores. É momento de voltarmos e entendermos que a casa de Deus é o melhor lugar para estarmos. Aqui é lugar de ter comunhão com os irmãos. Aqui é lugar de união. Somos parte do povo de Cristo. E não podemos desprezar o braço, a perna. Tem que dizer: o irmão está lá no banco. Aquele irmão lá não é de nada. Todos nós temos valor. O irmão que recebe lá na porta, que cuida do som. Todo mundo tem valor. Jovem, você tem valor para Deus. Tudo que você faz, o teu testemunho é valor. O mundo olha e diz assim: como pode? Aquele jovem, aquela jovem, no domingo à noite na igreja, como pode servir e adorando a esse Deus deles, hein? Que loucura! Para eles é loucura, mas Paulo diz que para nós a pregação da cruz é o poder de Deus. E através do poder de Deus nós estamos aqui nessa noite. O jovem vai dizer assim: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome. Ele começou tudo na mente. Tudo aqui, tudo começa na sua mente. É aos poucos nós começamos a alimentar alguma coisa. É como aquele filme Cavalo de Troia. Troia estava cercada pelo exército inimigo. Aí os inimigos usaram uma estratégia de guerra assim: vamos esconder e vamos fazer de conta que nós vamos embora. E a cidade era guardada, era protegida.